Sejam todos bem-vindos ao canal Revelação. Meu nome é Irmão Marcelo e hoje eu vou ter que falar sobre um assunto um pouco polêmico e eu quero explorar ele da forma mais real que existe. A influência de nações poderosas desde os séculos 16, 17, 18 e 19, 20 e o atual século 21. Meus amigos, vamos conversar sobre a Guerra de 100 anos que acontecia entre a Inglaterra e a França. A liderança francesa, no seu apogeu de suas revoluções, as revoluções que conhecemos de 1789, as revoluções que a França, na sua literatura, nas suas filosofias, nas influências das cortes, fazer que as pessoas tivessem mais acesso à cultura, puderam fazer do povo ter mais esclarecimento. A Guerra de 100 anos surgiu um homem, um general chamado Napoleão Bonaparte. Na verdade era um cabo, passou-se a ser um general, e que numa revolução ele conseguiu conter ali uma batalha estrategicamente, e ele passou a ser general, e as suas atitudes em guerras que antecederam até próximo ao norte da África fizeram dele um grande líder. A guerra contra a Inglaterra, Napoleão Bonaparte sabia que não poderia ele vencer com navios de guerra, porque a poderosa força naval inglesa, além de ser os melhores navios, os melhores canhões, né, tinha uma esquadra muito grande. E com isso, então, Napoleão ordenou que todos os países que eram aliados da Inglaterra, os seus portos fossem fechados. Para isso ele enviou, né, um exército e invadiu em 1808 Portugal. A corte real, né, pegou toda a bagagem, pagou o salvo-conduto que era pago, e esse dinheiro que era pago era o ouro que era tirado do Brasil, e eles vieram aqui e fundaram o Banco Real com toda a proteção inglesa. Pagava-se um imposto à Inglaterra, imposto de tudo. E Portugal pagava com o ouro que era retirado do Brasil. 7 de setembro de 1822, com a proclamação da República, Dom Pedro I se estabeleceu depois que a Corte Real retornou para Portugal, e ele resolveu ficar, e aquela alega, eu fico, eu não fico, eu fico, eu não fico, né? É mais uma história do que uma realidade. E ali manteve-se, até que em 1810, antes, em 1810, a Inglaterra temia que a independência do Brasil acarretasse o fim da escravidão. Mas a partir de 1822, a Inglaterra apoiou a independência do Brasil. Então a influência sempre foi na Inglaterra, assim como foi na Argentina, assim como foi no Uruguai, assim como foi em tudo. Todos os países que tiveram algum tipo de colonização tiveram apoio da Inglaterra. Em algumas exceções, tiveram apoio da Inglaterra. Vamos lá. Em 1826, Dom Pedro I assinou na Convenção, né, juntamente com os representantes ingleses, que ele estenderia o comércio e ele teria 3 anos para acabar com a escravidão no Brasil. O propósito da ideia dos ingleses não era acabar de forma alguma, não era acabar com a escravidão pensando
em deixar o negro livre, o escravo, o africano livre. Nada disso. A questão toda é que a mão barata da mão de obra escrava, juntamente com os latifundiários e empresários ingleses, estavam atrapalhando o comércio das Antilhas. Estava atrapalhando o comércio na Europa. E ninguém quer perder. Nenhum barão inglês, nenhum capitalista dos moldes absolutistas queria acabar. Ele queria continuar com essa situação. Eu estou falando da forma mais simples. Porém, isso não aconteceu, porque não era interessante para os fazendeiros. E eles queriam o quê? Lucro, ganhar muito. E a corte real também queria ganhar. Porque até então, o escravo tinha um salvo-conduto que também era pago. Pagava-se a corte real, que pagava Portugal, que pagava os ingleses. Então, tudo era pago. Hoje, quando nós falamos sobre imposto, a gente, porque tem gente falando assim, tem que voltar à época de Dom Pedro, à época do Império. Eu falei, meu amigo, a época do Império, você que era um cidadão e que tinha um comércio, você pagava imposto igual hoje. Não pense em você que você estava livre de imposto. Você tinha que pagar, porque se você não pagasse, a corte tomava. Fim de papo. Então você pagava. E você vai entender isso conforme eu vou falando. Em 1826, Irineu Evangelista de Souza começou a trabalhar numa empresa de tecido de Antônio de Almeida. Irineu começou a passar a ser ali como um gerente, pela sua habilidade, pela sua capacidade, pela sua dedicação. A partir de 1829, Antônio de Almeida teve problemas econômicos e teve que passar o seu patrimônio, ele vendeu o seu patrimônio para o inglês Ricardo, que era um grande capitalista, investidor, que era o pau-mandado da Inglaterra. Não só tinha ele, existem outros homens, mas vou ficar, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos lá. A partir daí, Irineu Evangelista de Souza passou a trabalhar como caixeiro da empresa de Ricardo, a empresa de importação e exportação. A partir de 1936, ele se tornou sócio da empresa de importação e exportação de Ricardo. E em 1837, Ricardo foi chamado de volta para a Inglaterra e ele retornou para a Inglaterra e deixou Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, à frente da empresa. Ele não seria mais o sócio, ele seria o dono, passou a ser o dono. Durante 20 anos, ele conseguiu acumular uma riqueza tão grande que ele comprou uma chácara no bairro de Santa Teresa. Em 1839, ele chamou suas famílias, seus parentes e também muitos escravos, pessoas fugidas, ele abrigava nessa chácara. Em 1840, Irineu Evangelista de Souza chamava, já era conhecido por chamar os seus escravos dos meus auxiliares. Isso irritou a corte real, porque além disso, ele abrigava. Por que irritou? Porque ele tinha dinheiro para bancar aqueles escravos, e ele deixava os escravos livres, dando até um certo salário para cada escravo. Imagine um escravo com dinheiro chegando numa mercearia portuguesa, o cara olhava para ele e tinha que vender porque ele tinha dinheiro. Simplesmente era assim que Irineu. Não só Irineu, como existiam outros fazendeiros que também não maltratavam os escravos. Não eram todos.
Temos que entender que as pessoas levam, quando vê a novela da Escravizaura, oh meu Deus, os brancos eram terríveis, eles massacravam gente. Assim como hoje existem bons policiais, maus policiais, que a maioria são bons policiais, existe uma minoria nas empresas, né? na saúde. Então, meu amigo, a gente tem que equalizar as coisas. Muito bem. Irineu começou a investir quando ele resolveu, a partir de 1845, ele vendeu parte da sua empresa e comprou em Ponta de Areia, em Niterói, uma fundição. Neste mesmo ano, buscou recursos na Inglaterra, né? Recursos o quê? Navios que trouxeram equipamentos para construir um estaleiro em Niterói. Foi a primeira indústria naval capaz de construir navios. O estaleiro poderia receber e ainda tinha estaleiro que poderia construir. Foi uma grande evolução na época. Então assim, Dom Pedro II, né? E tinha muitos empresários ali na época com ele que invejavam, e tinha empresários que chegavam diante dele. Em 1852, Irineu avançou mais ainda nas suas pretensões, né? Ele conseguiu construir a primeira empresa de transporte fluminense. E em 1853, uma indústria naval a vapor no Rio Amazônia, que ganhou uma concessão diante de Dom Pedro II durante 30 anos. Em 1854, né, já estava construída a indústria, já estavam construídas várias indústrias, e ele construiu uma estrada de ferro, uma ferrovia que vinha de Petrópolis ao Rio de Janeiro até a Praça Mauá. Além também que ele também construiu o Banco do Brasil, que teve sede em Montevidéu, Buenos Aires, Londres, Paris e Nova York. Irineu Evangelista de Souza foi chamado por esse título de Barão de Mauá, não é à toa, meu amigo. Porque ele era um cara que tinha uma visão completamente diferente da visão daqueles fazendeiros que gostavam de ganância e usufruir. Como hoje nós vemos que ainda existe alguns empresários, né, que pensam no trabalhador. Enfim, se não fosse a influência de Irineu na corte real, né, Dom Pedro II teria o seu reinado terminado, porque em 1950, os empresários, os latifundiários, os donos de fazenda, não queriam fim de jeito nenhum com a escravidão. Por quê? Porque eles não queriam pagar. É o mesmo caso de um vídeo que eu falo, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, e as pessoas... A princesa Isabel assinou a Lei Áurea porque ela amava os negros e queria que os negros, meu amigo, aquilo foi uma jogada para poder você não pagar o imposto por cada escravo. É simples assim. Essa história de Maria, Julieta, te amo, Maria, Julieta, a história dos 3 mosqueteiros. D'Artagnan, pelo amor de Deus, isso é coisa de criança, isso é coisa de gente que gosta de fantasia, a ilha da fantasia. Nós estamos falando de coisas concretas aqui. E o que eu estou querendo dizer é que todos os países na época que eram aliados à Inglaterra pagavam um imposto. Simples assim. Se não pagasse, a Inglaterra não dava proteção. Por quê? A máquina do tear mecânico de 1888 surgiu na Inglaterra.
a máquina do vapor, tudo foi à Inglaterra, tá? Que na verdade foi fornecida para o Brasil e vendida para outros países, porque eles tinham construído muitas fábricas e essas fábricas produziam, tá? E os trabalhadores recebiam salário, depois passaram a ter direito a férias, mas isso é outra história. Temos que entender que as coisas funcionam numa cadeia. Não podemos pensar que existe um homem sentado no cavalo, um príncipe, o príncipe árabe, o príncipe persa, né? E a princesa. Olha que lindo! Os filmes de Hollywood, aonde um homem sentado no cavalo, com 100 ou com 300 homens sentados, proclama independência ou morte contra 1.500 soldados com mosquetões e canhões, e ele consegue vencer uma batalha. Oh, que coisa maravilhosa! É também lembrar que Leônidas, o rei da Grécia, com 300 soldados, os 300 contra 40.000 persas. Mas como as pessoas podem acreditar em tanta palhaçada? A Revolução de 1789 foi apenas uma estratégia, né, dos cientistas do comportamento da época que orientaram o rei a criar direita e esquerda, apenas para abafar a situação. Olha aqui, toma isso aqui para você, toma isso aqui para você. Tudo certo? Fim. Pronto, está tudo acertado. Foi assim que Roma fez com os mercenários, como contratava mercenários para poder manter suas províncias. Vou pagar os mercenários, que fica mais barato do que eu investir em soldados, que às vezes vão ter que ser treinados e vão levar anos para poderem se adequar, e são as legiões romanas. E o povo romano já estava cansado de tanta guerra. Então, foi preciso surgir Constantino. Eu já falei sobre isso. Então, em toda a história da humanidade, existe, assim como nos animais, os animais que predominam, os outros que dominam. Os animais mais poderosos. Nos seres humanos também existe essa cadeia. E a maioria, me desculpe dizer, sem querer ofender ninguém, mas a grande verdade é, a grande maioria de imbecis que acreditam em salvadores da pátria. E quando isso não existe em lugar nenhum. Se você for ver a história de Abraham Lincoln, mas se você for ver a contra-história de Abraham Lincoln, você vai encontrar tanta fantasia e tanto romance nas histórias de Hollywood, nos filmes de faroeste de Hollywood, de Billy the Kid, dos faroestes sangrentos, cidades que nunca aconteceram nada disso. Enfim, qual é o problema da sociedade brasileira? O problema da sociedade brasileira se chama informação. O que o brasileiro e o índio gostam? Vou entrar nessa história, não dizendo que todas as tribos são assim. Eu já fui até questionado em casa, aqui, dizendo que isso não é bem assim. É claro que é. É evidência, meu amigo. Evidência histórica. Os nossos índios aqui eram muito primitivos. E boa parte deles andavam nus. Eram índias formosas. E quando chegava o português e o inglês, eles chegavam, eu quero aquela índia ali. E o que você tem para me dar em troca? Tenho isso, toma. Exemplo, um facão, um cavalo. Ele dava para o índio ficava todo contente. Pode levar essa índia. O índio dava a filha. Essa história não é mentira não, meu amigo. Vai naquelas regiões ali da Amazônia que existem vários relatos de caminhoneiros que pegam essas indiazinhas aí, ou então pegam aquelas descendentes aí no norte, que as filhas pegam a filha por causa de saco de arroz, feijão. Isso aí é antigo, tanto é que depois a Polícia Civil, investigando pedofilia, mas a questão da pedofilia é algo antigo. Mas vamos dar continuidade ao que eu estou querendo entender. O Apache, o Cheyenne,
nos Estados Unidos, que eram os índios americanos, você chegava, dava uma faca e um cavalo e queria uma índia. O índio dizia não, ele morria lutando, mas ele não entregava sua filha. Você sabe por quê, meu? Há uma diferença cultural muito grande. O que tem que se analisar é o seguinte: o porquê lá é assim e por quê? Examina a raiz de uma planta e se a raiz da planta estiver bem fixa no solo, tá? Ela dará o quê? Ela vai crescer ela vai crescer. Olha agora os seus frutos. Se ela der fruto, quais são os frutos? Tem frutos de plantas que são ruins e tem frutos de plantas que são boas. O fruto americano, o fruto dos cretenses, que é o povo americano, é um povo que tem raiz. O fruto brasileiro, infelizmente, meus amigos, a forma que foi conduzido a colonização, não de forma geral, mas do princípio ativo da situação, os índios, né? O que ele fazia? Vinha seca, o índio não gostava de trabalhar. Isso é notório, porque ele aprendeu só caça e pesca. O índio americano já vem de outra situação mais complexa, bem mais complexa e bem mais um pouco evoluída no comportamento social. Já o índio brasileiro, né, não todos, mas a grande maioria, já era mais largado. Então ele vivia da caça e pesca. Quando vinha seca, né, o chefe da tribo e os caçadores olhavam, poxa, para mim, ir lá para pescar, eu moro aqui em Anchieta. Ele olhava lá, pô, tem que ir lá para Nova Iguaçu. Caramba, ir lá para Nova Iguaçu, voltar para caçar. Aí ele olhava, facão. Aí ele olhava o cavalo. Olhava o facão, olhava o cavalo. Vem cá, meu cavalinho, vem cá, bichinho. Vem cá. Pegava o facão, hoje é churrasco na aldeia. O Apache e o Cheyenne, não, meu. Eles lutavam, claro. Eu não vou generalizar que todos os índios da Apache e Cheyenne eram assim. Mas eu estou dizendo que a base deles era o que defender a sua terra. Tanto é que muitos índios foram massacrados por causa disso. Eles caçavam para comer, eles lutavam, eles não trocavam, eles não negociavam. É só você pesquisar, não sei o que eu estou falando não, são os livros. Então, enfim, eu não estou falando em questão do índio pegar uma branca e forçar a estrupá-la, não é isso que eu estou dizendo não. Eu estou dizendo a forma de defender a sua família. Voltando a falar sobre Ireneu Evangelista. Prestem atenção. Com uma cultura laico misturada, né, e com as pretensões de alguns fazendeiros, em 1850, Dom Pedro II resolveu bater de frente com a Inglaterra e dizer não, a escravidão aqui vai continuar, porque quem manda aqui somos nós. Os ingleses se cansaram de tanto esperar, porque essa lei já tinha se passado desde 1826, assinada por Dom Pedro I, que em 1836 abdicou do trono e em 1834 assumiu o seu filho Dom Pedro II, que achava que tinha condições de enfrentar a Inglaterra. Agora, pelo amor de Deus, vieram, não sei quantos navios vieram, porque cada um fala um número e eu não vou aqui falar, sei que são muitos. Afundaram os navios brasileiros, que na época tinham aqui, portugueses, sei lá, que tinham aqui, né, que eram do Brasil, e bombardearam alguns locais, e Dom Pedro II resolveu recuar e ouvir Ireneu, que explicou para ele a situação. Meu amigo, e se não fosse o investimento da Inglaterra, se não fosse o Brasil submeter a Inglaterra, não a Portugal, tirem isso da cabeça. Portugal foi apenas um bode expiatório das intenções da Inglaterra, que durou durante muitos anos até a chegada da Segunda Guerra Mundial.
Então, Londres se tornou o centro econômico com o ouro tirado do Brasil. Então, Irineu fez grandes construções. Ele construiu o Banco do Brasil, que eu já falei, não sei se eu já falei aqui, que teve sedes em Montevidéu, em Londres, né? E em Nova York. Quer dizer, desenvolveu muita coisa. A indústria do vapor, tá? Inclusive o sistema de iluminação em 1854. A gás. Tudo trazido da Inglaterra, meu amigo. Não pense você que ele não fez isso à toa, não. Ele trouxe todo esse investimento pago. E Irineu bancou isso tudo. Só que Irineu, em 1789, terminou na miséria, pobre. Você sabe por que isso aconteceu? Por vários fatores. Ele foi deputado até 1777, se eu não me engano. Aí ele para defender, tentar defender, né, a sua situação, porque Irineu gastou muito dinheiro. Defendendo o pobre. Defendendo gente mais carente, principalmente os refugiados, escravos. Mas não foi só isso, não. Há outros interesses aí, outras coisas que aconteceram. Mas ele foi o pioneiro, por isso ele teve o título Barão de Mauá. Mas ele teve esse título de barão graças ao quê? Ao desenvolvimento e influência inglesa por toda a América. Nesses países que eu já citei aqui para vocês. Agora, para definir, por que os Estados Unidos se tornou uma potência econômica? Obviamente você tem que entender que quando a Inglaterra começou a sendo bombardeada pela Luftwaffe, esses submarinos e U-boats bombardeando a frota inglesa, né? O que aconteceu? A Inglaterra começou a ter a necessidade de... Suas indústrias sendo bombardeadas não tinham condições de fabricar armas de guerra. Eles estavam numa situação caótica. Então, fizeram um acordo juntamente com Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill e combinaram o ouro que foi tirado do Brasil, hoje serviria para o quê? Para pagar e tornar os Estados Unidos o que ele é hoje. Construir navios de guerra, aviões para a RAF, para combater a Luftwaffe, que era chamado os primeiros aviões, os melhores aviões da Segunda Guerra Mundial, que eram os Spitfire e o Hurricane, contra os MS-110 de Hemmerger, o Gura, alemão. Porém, foi assim que a Inglaterra conseguiu. Agora, eu quero falar um assunto aqui, né, para mostrar para vocês que até hoje nós somos influenciados pelos ingleses, pelos americanos, né? Nosso nióbio, nosso ouro, nosso urânio, né? Tudo é o nosso petróleo que tem em abundância, principalmente aí na Amazônia e em outras regiões que eles querem explorar, vão explorar, querendo ou não querendo, que fique bem claro. Aí você vai entender a dinâmica dessa situação que nunca mudou e nunca vai mudar. Porque são as elites. Como João Goulart, na época, pediu ajuda a Nikita Khrushchev, que disse que o acordo que tinha com o presidente Kennedy, né, das 1000 milhas no Oceano Atlântico, aonde não haveria a influência da União Soviética sobre o Brasil. Ele disse que não havia nenhum interesse e nenhum acordo firmado, porque ele já tinha firmado o acordo. O acordo de 1969 entre Rússia e Estados Unidos selou isso. Selou. E Brezhnev, que era o presidente sucessor de Nikita Khrushchev, afirmou isso. Não haveria ajuda ao Brasil. Então João Goulart estava por conta própria. E os Estados Unidos, com a sua frota americana e inglesa estacionada na América, impondo a ditadura militar pelos seus interesses econômicos. E com a queda do Muro de Berlim, em 1989, retornou uma sociedade eurasiana provinda dos czares, que foram dispersos
na guerra, na Revolução Bolchevique. Então, meus amigos, devemos entender todas essas dinâmicas. A Revolução de 1900, tá? E a Revolução Bolchevique, a Revolução de 1918, né? Contra os czares. Por que essa revolta? Porque o povo não tinha direito a nada. O povo trabalhava, não tinha direito à terra, não tinha direito a nada. Trabalhava igual escravo. E uma hora o povo lá se revoltou. Não. Aí achou um líder. Tem que ter um líder. E o líder foi Vladimir Lenin, que foi um líder comunista que resolveu unir todas as classes sociais, independentes de cor, diferente do idealismo de Adolf Hitler, que teve uma ligação direta com a Inglaterra de Neville Chamberlain, e direta com Woodrow Wilson, e direta com o senador e deputado depois, que era o pai do presidente Kennedy, de extrema direita. Isso está nos livros da história, nas enciclopédias. Então todas essas influências no mecanismo, né, e o Weizsäcker, que retirou a Alemanha da crise econômica que atravessava até 1936, que um carrinho cheio de marco alemão valia $10 para poder comprar uma mercadoria. Então o Weizsäcker conseguiu esses recursos como? Sozinho? Lógico que não. Ele foi na Inglaterra, ele foi na França de Daladier, ele foi nos Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt, né? E fizeram, de Woodrow Wilson, e fizeram um acordo econômico. Em 1938, a Alemanha tinha investido pesadamente nas suas indústrias, na reforma da Luftwaffe, na reforma dos seus blindados, da USPP, e na reforma das forças da USPP, Forças Blindados Nazistas, e da Bavária, onde surgiu o que? Os movimentos antissemitas alemães, apoiado por Henry Ford, apoiado pela IBM americana, empresa multinacional, e apoiado pela Coca-Cola, a Kodak, a General Electric, na construção do campo de Blumenau, aonde se exterminava mais de 20 mil judeus por dia, no mecanismo. E esses investimentos vieram dos bancos inter-americanos. A jogada era que invadir a União Soviética e tomar a União Soviética. Só que Hitler quebrou o contrato com os Estados Unidos e a Inglaterra, e o Neville Chamberlain ficou de cara no chão. Ele foi avisado até pelo Winston Churchill que isso era uma mentira, Hitler não queria uma aliança. Eles tomaram a Polônia, dividiram com os russos, fecharam acordo com os russos, invadiram a Europa, tomaram a Europa, e depois ele, na invasão Barbarossa, iniciou a invasão em 1941 contra a Rússia. Aí ele se lascou. Enfim, o mundo é assim, é uma jogada de xadrez. Não tem essa de homem sentado em cavalo e gritando: ô meu irmão, acorda, sai do sono profundo. Brasil não é uma potência militar. Esqueça, não vai rolar solução mágica. Eram 63 mil políticos, eram 45 partidos, hoje são 75, 64 mil políticos. Foi aprovado aí no judiciário entre os políticos auxílio lagosta e reajustaram os seus auxílios. E o nosso salário está congelado. E você acha que vai chegar o gênio da lâmpada e você vai esfregar e vai sair o gênio, Papai Noel e toda a corte real? Ah, faça-me um favor, da onde você está tirando essa cachaça, meu amigo? Essa palhaçada de direita e esquerda, enquanto o investidor que investe no clube, no Flamengo, no São Paulo, né, ou por aí afora, que eu não conheço o nome de clube, porque eu não acompanho isso, aí chega o cara, a Nike investiu 200 milhões, o banco Opportunity investiu 50 milhões
Tudo por amor, ele não está pensando em devolução. Ele investe aquele dinheiro ali no clube, né? Mas se perder, não tem problema não. Vai você pedir empréstimo para um banco e o banco vai dizer para você que você não vai pagar não. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. Ninguém vai investir um dinheiro à toa. Aí vem a manipulação, que não acontece só aqui no Brasil, não acontece lá na Europa. 20 anos foi descoberto jogos combinados, manipulados, resultados. Tudo é faturamento, tudo é lucro. Onde tem o dinheiro é a raiz de todos os males, é bíblico. Mas o homem quer viver o mundo do disco voador. Olha o disco voador. Ah, tá vendo o ET? Ah, tá vendo o ET? Então essa história de ET, pelo amor de Deus, faça-me um favor. É claro que existe no sistema solar, são milhares, existe vida. Mas que ET está vindo aqui na Terra? Que ET evitou a Terceira Guerra Mundial? Vai tomar essa cachaça lá na tua casa, meu irmão. Vem com essas cachaças de vídeo aí, nesse Nando Moura, esse doido doente, e esse tal de Olavo Bilac aí, que diz que os 1000 anos de história estão errado, que os arqueólogos de 1000 anos estão errados. Pô, esse cara tem quantos anos? Ele examinou a arqueologia egípcia, ele sabe de tudo, é o gênio da lâmpada. Ele deve ter uma bola de cristal para saber o que aconteceu no futuro. Pelo amor de Deus, gente. E esse montão de religião aí, nenhuma se entendem. E esse bando de políticos aí que estão brigando, que quando estão lá no Senado, eles aprovam as mesmas coisas dos seus interesses. Por trás disso está quem? Está os grandes empresários, tá as petroleiras, está a OPEP, que puniu o Brasil com 200 milhões para continuar comercializando. O engraçado é que o Hugo Chávez, quando tomou e confiscou a Petrobras, que na época o governo era do Lula, né? Os Estados Unidos e a OPEP não falou nada e negociou o petróleo com os Estados Unidos, tudo numa boa. Beleza. Mas aí vem uma controvérsia nisso aí. O Brasil comprou uma refinaria podre e condenada no Texas, não foi na China e não foi na Cuba não, tá? Foi no Texas, dentro do território americano. E ninguém disse nada, a Corte Suprema, ninguém disse nada. Comprou, explodiu em 2008 e nós pagamos com o dinheiro do nosso imposto, reconstruímos a refinaria, né? E vendemos 3 vezes menor o valor de mercado que quando ela foi comprada em valor superfaturado nos Estados Unidos. Aí depois a sua Corte Suprema Americana, a justa e veríssima santífica santidade, condenou a Petrobras em pagar 200 milhões. O que somos? Otários, trouxas. Infelizmente é isso aí. E você acha que essas politicagens, essas politiquinhas, essas tretas, pipipi, papapá, todo ano surge e você continua lá, ouvir aí Ipiranga, pelo amor de Deus, vai contar essa cachaça pra tua avó, meu irmão. Esses políticos aí muquirana, esses pastores aí muquirana com interesse, né, eu não vou citar o nome, mas por que ele apoiou o governo? Por quê? Apoiou o PT, daqui a pouco ele pula, apoia outro. 50 mil votos eu quero pro Bolsonaro, 50 mil votos eu quero pro Lula. Não foi assim? Beleza. Mas por quê? É uma indústria de turismo, tá? Lá para Israel. E quando o Bolsonaro não recuou, né, naquela estratégia simbólica na capital Jerusalém, teve gente que se irritou. E por quê? Porque é isso aqui, dinheiro. Enfim, gente, vou terminar o vídeo. Que fique bem claro que o Brasil sempre foi assim. A velha república, temos Álvaro Celal Braz, Prudente de Moraes, né? Temos vários assuntos que poderíamos falar, mas eu não vou falar porque não dá tempo. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: continuamos sendo uma nação sob influência. Como João Goulart disse, uma mão invisível nos controla. É isso aí. Bom dia para vocês. Raciocine, pense nisso mesmo. Invista na sua família. Pense nisso. Vote não contra o sistema.
Faça o que foi feito na França, faça o que o povo faz nos Estados Unidos. O povo americano vai reedificar sem direita, sem esquerda na situação. É o povo. Exigir o fim dessa classe aí mamateira que mama na teta com seus cabos eleitorais, pedindo voto, é pastor, é tudo aí com melão, né, comendo dízimo, né, gulosos, cães gulosos, tá toda hora e andando de Ferrari, de iate, o povo aí morrendo de fome, desempregado, numa situação difícil, e os caras aí mamando na teta, vindo com soluções milaborantes. Ô, meu irmão, andando em tapete voador, fala sério, acorda, é tempo de acordar. O vídeo é destinado a não tretas. O vídeo é destinado a não colocar lugar. Ah, esse lugar aqui é melhor, aquele lugar... Não tem nada disso não, meu amigo. Raciocínio lógico, potencialidade e capacidade. E fica na paz. O que é? Dor? Hein? Ai, meu Deus. Dor na perna, dor Bravo. na barriga, tá atingindo. Tudo ao mesmo tempo. É rápido, agora é rápido. Ai, que calor. Pergunta a Marta se vai ser ou não. O que eu acabei de falar? Demora. Ué, mas o que você quer que eu faça, Eliane? Luca, liga aí pra Marta. Peraí que eu já tô acabando. Ah, não. Eu confundi o de... Ué. Ah, Marta.